Olá, seja bem-vindo ao MILAB, o Laboratório de Calibrações e Ensaios da Mahari Automação. Eu sou Elisa Pisaia Goltz, sou engenheira industrial madeireira e mestre em engenharia florestal e coordeno aqui o laboratório, onde a gente faz calibrações de sensores de temperatura, PT100, fazemos calibrações de medidores portáteis, como os medidores de umidade de biomassa e outros tipos de medidores portáteis para medição de umidade de madeira em tábuas ou em toras ou grãos e outros tipos de materiais. E fazemos calibrações de CLPs, controladores lógicos programáveis, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco, e ensaios também para teste de performance de novos materiais apresentados a equipamentos da Mahari Automação e ensaios de determinação de umidade para confronto com realidade em campo. Então aqui eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes como é que funciona um certificado de calibração para controladores lógico-programáveis, CLPs como esse aqui, por exemplo, ou como esse que está encaixado aqui no painel, prontinho para simulação. E depois vamos falar um pouquinho sobre o certificado de calibração para sensores. Mas vamos falar um pouco do CLP primeiro. A gente emite o certificado de calibração para clientes que precisam cumprir normativas, por exemplo, de tratativa de tratamento fitossanitário para exportação de madeira, ou de clientes que precisam seguir normativas como a ISO 9001, e a gente usa padrões que a gente também envia para certificar a calibração de maneira a garantir a rastreabilidade. O padrão que a gente utiliza para CLP é, por exemplo, esse aqui. A gente simula corrente, simula resistência e aí compara o que o CLP lê com o que esse padrão está lendo. Para os sensores é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho alguns tipos de sensores planos como esse aqui. Esse é um outro tipo de sensor plano. Esses são voltados mais para papel ou para biomassa. Esse aqui já é um capacitor, o sensor está lá dentro e é um sensor voltado para medição de umidade de grãos, chama-se Umigrain. Esses sensores e os medidores portáteis, a gente faz o certificado de calibração fazendo um comparativo entre o que esse sensor lê, aparece ali no CLP. Depois de certificado já corrente, temperatura, a gente vai ver o que o sensor lê e compara isso com o resultado de uma análise de determinação de umidade pelo método gravimétrico em laboratório. Como é que a gente faz esse método gravimétrico? Depois de medida a leitura com a madeira, com a biomassa, com os grãos, a gente pesa esse material em bandejinhas aqui nessas balanças. Todas também são certificadas, cada uma para uma faixa de massa diferente, algumas para quilos, outras para gramas, outras para miligramas, a depender do tamanho da amostra que a gente tem. Depois de pesado o material, mandamos esse material para as estufas secam esse material completamente, a gente pesa de novo, calcula qual foi a umidade que saiu desse material, então esse é o método gravimétrico, e faz a comparação entre qual foi a umidade obtida em laboratório e a umidade que o sensor mediu. É possível que essa calibração, esse certificado de calibração seja emitido também em campo, que o cliente não consiga nos enviar essas peças todas para emitir o certificado de calibração aqui. Então, como é que funcionaria isso? Para o CLP ou para o PT100, o técnico da Mahari levaria o nosso padrão, um dos nossos padrões, a campo, coletaria as informações lá, emitiria o certificado lá e traria para que nós revisássemos todas as informações e todas as incertezas aqui e enviássemos para o cliente. Em caso de sensores, como aqueles ali que eu já mostrei anteriormente, o técnico iria a campo, o sensor estaria instalado ou numa esteira ou em algum chute, recebendo material. O técnico iria até lá, coletaria diversas amostras, anotaria leitura digital do sensor, anotaria a leitura real do sensor que está aparecendo no CLP, colocaria essas amostras dentro de um pacotinho, identificaria todas elas, faria a amostragem e traria-nos até aqui para que a gente realizasse o ensaio de determinação de umidade aqui e emitisse o certificado de calibração aqui.
mas garantindo que o sistema não precisasse ser desmontado para emitir o certificado de calibração. Além da emissão dos certificados de calibração, aqui no MILAB a gente faz o teste de performance de todos os medidores fabricados pela Mahari. Então eu vou mostrar para vocês, o Juan está testando um M75, um medidor de umidade de biomassa aqui. Vamos comigo ver como é que funciona esse teste. Juan, conta pra gente lá como é que funciona. Bom, aqui nós temos o nosso equipamento M75. Eu estou testando as funcionalidades dele e também fazendo a calibração. Aqui nós temos o nosso sistema supervisório, que a gente utiliza como auxílio, além daquela caixa d'água que a gente utiliza para pegar os diferentes pontos de umidade. Aqui no sistema supervisório nós fazemos os ajustes, podemos também sincronizar o relógio, pegar os dados que foram obtidos pelo equipamento e também fazer a transmissão de receitas que o cliente pode usar para que o equipamento se adeque aos seus materiais. Bom, então hoje vocês conheceram um pouquinho mais do MILAB e se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem entrar no nosso site, no site da Mahari Automação, na aba do MILAB, ou comentar e a gente vai responder o comentário de vocês. Se você já é cliente Mahari e busca por um serviço de calibração aqui para enviar o seu equipamento ou em campo, pode pedir a cotação pelo site. Até o próximo vídeo.